E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje, galera, estamos aqui para os palpites da 23ª rodada do Brasileirão. Então já senta o dedo no like aí já, dá aquela moral, né, pô? Curte aí o vídeo aí, já prepara seus palpites e continua com a gente aí, né? É isso aí, segue lá no Insta, né? E claro, segue também a nossa dica de ouro, vocês aí que gostam de fazer uma fezinha. Muito importante falar sobre a BetPix 365, casa de aposta que a gente confia, né, que a gente acessa e recomenda, porque tem muitas facilidades, muitos diferenciais. Um deles é o Pix, né, para depositar, para sacar, tudo muito rápido. O que é mais, Alisson? Interessante. Isso aí, você pode começar com o real, além de ter os baixadores aí que dá muita confiança, e não tem só futebol, né, tem outros esportes também. Fique à vontade, corre lá, hein? Isso aí, editor, solta a vinheta aí. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que esse vídeo não tem intuito de dar dica de aposta, não é o placar para você copiar e colar na sua fezinha, tá? É só uma resenha mesmo, uma análise, uma estatística que pode ajudar vocês em algum momento aí, valeu? É isso aí, cara. Vamos ver como é que a gente foi na rodada passada. Cuiabá venceu o Juventude por 1-0, você acertou a vitória do Cuiabá. Boa. O Botafogo e o Atlético Goianiense empataram em 0-0, eu acertei que seria empate. Show. Coritiba perdeu para o Galo por 1-0, eu acertei a vitória do Galo. Boa. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 5-0, né? Grande goleada aí, nós dois acertamos a vitória do Flamengo. E por fim, o América Mineiro venceu o Santos por 1-0 e eu cravei esse placar. Boa, mas mais ou menos você levou um tiro Mais ou menos. nas costas. Um pouquinho, poderia ter sido pior, né? Vamos dizer assim. É o copo meio cheio. Felipe, quem foi muito bem foi o Gilson Santos, né? Que marcou a gente aí com 4 cravados. Então, parabéns, Mito. Quem cravar também, né? Fala aí, Felipe. É só marcar a gente aí nos comentários, né? Não vale ficar editando comentários, ficar trocando, aí é sacanagem, não né? vale, tem que ser justo, vamos na confiança aí. Mas o Gilson mandou muito bem essa rodada, parabéns. É isso aí, evita editar o placar. Então vamos seguindo, né, Felipe? Vamos lá, Alisson, vamos ver se essa rodada a gente vai um pouquinho melhor, já que a outra foi mais ou menos. Então começa aí pra gente com Atlético Mineiro e Goiás. Vamos lá, Felipe, sem mais delongas, vou de 2-0 Atlético Mineiro, calma, vou confiar no Galo, mas calma. O Galo tava 6 jogos sem vencer, mas venceu a última contra o Coxa, né? O que deu a moral. Mas tá 4 jogos sem vencer em casa, incrível. E não vence o Goiás 2 jogos seguidos. Já o Goiás não vence há 7 jogos seguidos fora de casa, levou 10 gols nos últimos 5 jogos, mas fazendo gols em 4 deles, né? Mesmo assim, vou confiar no fator casa, vou confiar no Galo, mesmo o Galo não estando na melhor fase. Show de bola, mano. Eu vou quase junto contigo, mas eu vou de 2-1 pro Galo, né? O fator casa, lógico, conta, né? É importante falar que todas as vitórias do Galo nesse Brasileirão, pelo menos, todas as vitórias em casa, né, claro. Pelo menos 2 gols o Galo marcou, então quando joga em casa é um pouquinho diferente, principalmente quando vence, claro. Sim. Goiás vem numa campanha um pouco irregular, né? Em 3 jogos desses últimos 5, sofrendo 3 gols por partida, então a defesa vem muito em baixa, né? Mas, fator casa aí, juntando com esse momento mais complicado do Goiás, 2-1 pro mandante. Show. Próximo jogo, Alisson, Fluminense e Coritiba. Vamos lá, mano. Vou de Fluminense 2-1 em cima do Curitiba. Tem um receio aí do time reserva, time misto por conta da Copa do Brasil. Mas vou confiar. O Fluminense não vence há 2 jogos, mas se classificou na Copa do Brasil, né? Que dá moral. Mas o fator casa ajuda demais também, que é um ponto a favor. Já são 7 jogos diretos sem perder em casa. E dos últimos 10 jogos só perdeu uma partida. Já o Curitiba tá no momento ruim, né, Felipe? 3 derrotas seguidas. Os últimos 5 jogos só fez 3 gols. E tá 5 derrotas seguidas fora de casa. Então, não confiando muito no Curitiba, não talvez confiando tanto no Fluminense, acho que me enrolei aí, mas enfim. Vou de Fluminense 2-1, mas pro Curitiba tá mal. Maravilha. Eu vou de Fluminense 2-0, né? Claro, fator casa importante, principalmente aí pro Fluminense, né? Que consegue seus melhores resultados quando joga no Maraca. E muito engraçado, né? Se lembrar que na última partida o Fluminense tomou 3-0 depois daquela sequência absurdo, né? Perder de goleada pro Inter. É o futebol sendo o futebol. Mas vamos lá. Dos últimos 7 jogos aí do Flu, em 6 deles, marcando pelo menos 2 gols. Então defesa sempre em alta, ou melhor, ataque sempre em alta, né? Sofre seus gols, mas ataque sempre marcando. E o Coxa você já trouxe, vem nessa fase mais complicada, principalmente como visitante, né? O pior visitante desse campeonato, só tem 2 pontinhos em 10 jogos, então difícil acreditar no Coxa fora de casa. Flu 2-0. Show de bola. Juventude e Botafogo, Alisson. Mano, esse eu vou de 1-1.
né? A Juventude segue mal, as equipes estão bem parecidas no momento, né? A Juventude segue mal, já são 3 derrotas seguidas, sem fazer gol também. E o último 10 jogos só venceu uma partida. Fato curioso é que os seus últimos 4 jogos, o Felipe falou por placar de 1-0. É incrível como se repete esse placar. Botafogo também está 3 jogos sem vencer. Últimos 5 jogos só fez 3 gols. E jogando fora de casa está 3 derrotas seguidas. Últimos 3 confrontos entre eles foram 2 empates e 1 vitória do Juventude. Então por isso vou de 1-1 tentando achar equilíbrio nessa partida num momento tão ruim das duas equipes. Maravilha. Eu vou voltar a tentar uma vitória pro Botafogo. Botafogo 1-0, né? Bem chorado. Pois é, ziquei, não tem jeito. Né? Juve você já trouxe aí, momento complicado. Os dois momentos complicados, mas o Juve pior ainda, né? Segue na lanterna. Só uma vitória nos últimos 13 jogos. Campanha bem complicada mesmo. O único ponto positivo é que a maioria, né, das suas 3 vitórias, 2 foram como mandante. Então traz um pouco de esperança. Botafogo aí vem marcando poucos gols. Na verdade, seus jogos vêm tendo poucos gols. Vive um momento ruim e, como ponto positivo, né, conseguiu já bons resultados fora de casa. Então, nesse equilíbrio, considero o Botafogo um pouco melhor. Vou de Botafogo 1-0. Show. Palmeiras e Flamengo, Alisson. Felipe, esse jogo eu vou de 1-1, tentando achar o equilíbrio aí. As equipes podem com o time titular, equipe reserva, enfim. Tem essa situação. Palmeiras está bem, né, com 3 vitórias seguidas e a 3 também sem levar gol. Tá uma boa fase. Além de estar 11 jogos sem perder. Flamengo também, ótima fase, são 6 vitórias seguidas e também a 11 sem perder. Apesar de acreditar no empate, os últimos 5 jogos só teve apenas um empate entre eles. Mas gol de empate, tentando achar equilíbrio, um momento maravilhoso das duas equipes. Show de bola, cara. Eu vou de Flamengo 1-0 chorado, um jogo muito difícil, realmente o mais difícil aí da rodada. Né? São os dois times que vêm dominando o cenário brasileiro, né? Junto aí também com o Galo, né? Enfim. Mas Palmeiras e Flamengo realmente virou um grande confronto aí no Brasil, né? E só complemento com o que você já trouxe de uma situação bem curiosa. Os dois times vêm com 6 vitórias seguidas no Brasileirão e dessas 6 vitórias, em 4 delas sem sofrer gols. Ou seja, os times vêm numa sequência muito boa e com defesas muito boas. Então, apesar de serem times ofensivos, é difícil imaginar um confronto com muitos gols, né? Porque as defesas são muito boas. Então, Flamengo 1-0 porque o momento é muito bom. Bragantino e Ceará. Vamos lá, mano. Vou de 1-0 Bragantino. O Bragantino tá 2 derrotas seguidas, porém, fora de casa, né? Em casa já são 3 vitórias seguidas. A maioria dos jogos tem mais de 2 gols, né? A equipe costuma marcar muito e levar gols também. Já o Ceará tá 5 jogos sem vencer e levou o gol nos últimos 6 jogos. E já tá 4 jogos sem vencer fora de casa. Pelo momento ruim do Ceará e pelo momento bom em casa do Bragantino, vou confiar na equipe da casa 1-0. Show de bola. Vou no mandante também. Bragantino 2-1. Só vou com um pouquinho mais de gols, né? Bragantino vem nessa sequência aí de vencer em casa, perder fora, enfim, venceu 5 dos seus últimos 6 em casa e perdeu 3 dos seus últimos 4 fora. Então realmente vem nessa, né? Perde fora, ganha em casa e tal. Ceará vem num momento um pouquinho mais complicado, eliminação, derrota no clássico, enfim, pode pesar bastante, mas também vai querer se recuperar agora. E como visitante, só tem 3 derrotas, parece pouco, né? Parece que mandou bem, só que foram 5 empates. Então, acaba não perdendo muito fora, mas empata bastante. Por isso, Bragantino bem em casa, 2-1. Show. Agora o clássico, Arius. Clássico paulista aí, Santos e São Paulo. Mano, vou de Santos 1-0, pensando aí que o São Paulo pode ir com o time misto ou o time reserva, né? Santos estava 4 jogos sem perder, né? Placando uma boa sequência, mas deu ruim contra o América na última rodada. Porém, tem o fato de casa que ajuda muito. Os últimos 4 jogos vai ser o 3 e empatou 1. Fato negativo é que não vence São Paulo há 3 jogos seguidos. São Paulo, né, tem essa situação do time reserva que eu já falei. Fora de casa, o desempenho vem sendo ruim. São 5 jogos sem vencer. E defesa até que vem bem, né? Os últimos 5 jogos, 3 deles não levou gol. Então, por isso, placar magro, mas confiando no Santos por essa situação do time reserva. Show de bola. Vou de Santos e São Paulo 1-1. Vou de empate aí no clássico. Santos do Lisca, né, voltou a fazer bem o dever de casa, né? E o São Paulo, claro, vem muito bem nas Copas e até depois de uma sequência ruim do Brasileirão, voltou a vencer com moral na última aí, né? Meteu um 3-0 lá no Bragantino. E como visitante, a gente sempre fala, não é um dos melhores visitantes, né? Só tem uma vitória fora de casa aí nesse campeonato. Interessante falar que nos últimos 4 confrontos diretos na Vila Belmiro, né, o equilíbrio total, uma vitória para cada lado e 2 empates. Então eu vou com mais um empate aí. Concordo com o que você disse, puxando um pouquinho mais para o lado do Santos, pelo mandante, mas confiante que vai ser um bom clássico aí, 1-1. Show. Fortaleza e Corinthians. Vou de Fortaleza 2-1. Fortaleza vive um bom momento, apesar da desclassificação da Copa do Brasil. São 4 jogos sem perder, com 3 vitórias seguidas nessa sequência.
né? E ataque marcou nesses 4 jogos. Já o Corinthians, né, acho que irá com o time misto, o time reserva, então estava numa pressão imensa, mas se classificou, voltou a respirar, né? E parece que, né, o ataque voltou a funcionar, que estava muito mal. Porém, não é um bom visitante, são 3 jogos sem vencer fora de casa. Então, por conta de tudo isso, Fortaleza 2-1. Eu vou de Fortaleza 1-0, cara. Concordo com você. Parece que Fortaleza finalmente começou a se recuperar, né? Tava na hora, tem time para isso. Né? Fez um ótimo jogo também na Copa do Brasil, apesar da eliminação lá contra o Fluminense, mas jogou de igual para igual. E nos últimos 4 jogos no Brasileirão não sofreu gols, né? Uma coisa que surpreende realmente, porque mostra a recuperação até do setor defensivo. Corinthians, você já disse, voltando a marcar, direita hat-trick lá do Alberto, né, na Copa do Brasil. Bem no Brasileirão, mas numa fase já um pouco diferente do que já teve. Nos últimos 6 jogos aí, como visitante, só venceu 1, né? Seus bons resultados acabam sendo sempre como mandante. Por isso, Fortaleza 1-0. Show. Goianiense e Cuiabá. 2-0 o Goianiense, né? Pra tirar aí essa tristeza da Copa do Brasil, jogando em casa. Até está bem nessa casa, são 3 vitórias seguidas. E nesses 3 jogos só levou 1 gol. Né? No confronto direto, tá 4 jogos seguidos sem perder pro Cuiabá, vai lembrar. Já o Cuiabá respirou com a última vitória, mas a sequência não era boa. Incrivelmente, dos últimos 6 jogos, 5 deles foram pelo placar de 1-0. Né? Está sendo mal visitante, com 3 derrotas seguidas, então por isso, tá Goianiense 2-0 jogando em casa. Cara, eu vou quase junto contigo. Vou de 1-0 aí pro mandante, pro Goianiense, né? Que nos últimos 9 jogos só venceu 1, né? Interessante também falar que não empatou com o mandante, ou perde ou ganha, sempre assim. E o ataque tem marcado poucos gols, né? Vem aí daquela goleada sofrida na Copa do Brasil, que também pesa um pouco. Vai precisar voltar a vencer no Brasileirão. E o Cuiabá, depois de 5 jogos sem vencer, respirou na última, né? Vencendo o Lanterna, Juventude. Porém, também é um péssimo visitante, como você já disse, né? Das 8 derrotas do Cuiabá como visitante, em 5 delas foram sem marcar gols, para mostrar como que é um péssimo visitante. Por isso, Goianiense 1-0. Show. Furacão e América Mineiro, olha. Vamos lá, vou de Atlético 2-1 em cima do América, né? Atlético 2 derrotas seguidas, todas elas pro Flamengo, né? Equipe muito forte em casa, né? Vai lembrar que uma derrota foi fora de casa e uma derrota em casa, mas estava 15 jogos sem perder na sua casa, né? Então, continua sendo forte, não é uma derrota que vai atrapalhar tudo. Mas o ataque está embaixo, né, Felipe? Marcando apenas 1 gol nos últimos 3 jogos. Isso que preocupa. Já o América, né, tá 4 jogos sem perder. Foi desclassificado pelo São Paulo, mas jogando bem. Nos últimos 6 jogos, 4 deles não levou gol. Né? O América está muito bem, mas o fator casa realmente do Atlético, que ajuda demais. Então, vou confiar nesse fator aí. 2-1, Atlético Paranaense. Show de bola. Eu vou de 2-0 pro Furacão, pro mandante, né? Lembrando aí que, além do que você já trouxe, que o Furacão manda bem demais em casa, só tem uma derrota como mandante em casa. Na sequência atual, vem até um pouco parecido com o Bragantino, né? Bons resultados em casa, maus resultados fora de casa. A América você já trouxe, embalou, né? Vem numa sequência bem legal, apesar da eliminação na Copa do Brasil, mas também fazendo uma boa partida. E uma curiosidade interessante para agregar, que o resto você já falou, é que todas as derrotas do América Mineiro como visitante, né, ele não marcou gols. Então, quando perde fora de casa, é normalmente sem fazer gols. Por isso, Furacão muito forte em casa, 2-0. Show. E para fechar, isso, Avaí e Internacional. Vamos lá, mano. Vou de Internacional 2-1 fora de casa. Avaí tá 5 jogos sem vencer, levando gol em todos eles. E nesses 5 jogos, 4 deles, né, ambas equipes marcaram. É bom ficar ligado que sempre o Avaí marca e leva gol. Últimos 10 jogos só venceu apenas uma partida, o que, né, não dá confiança para esse confronto. Já o Inter, né, nos últimos 5 jogos, 4 deles não levou gol, né, além de não perder para o Avaí a 4 jogos seguidos. Então aquela situação do Internacional fora de casa ser ruim e tudo mais, tá mudando e ganhou o Fluminense aí por 3-0. Então por isso, vou acreditar que o confronto contra o Avaí totalmente favorito, 2-1, mesmo sendo fora de casa. Eu vou de 1-1, cara, nesse jogo. Né, nessa rodada eu não coloquei muitos empates, então pelo menos mais um aí. O Avaí, você já falou, não vendo uma sequência boa, já teve momentos melhores, mas o ponto positivo é que das suas 6 vitórias, 5 foram como mandante. Então, seus melhores resultados sempre em casa. Já o Internacional, que chegou a ter uma longa sequência sem derrotas como visitante, né, acabou perdendo os 2 últimos que jogou fora. E é bom lembrar que dos últimos 6 jogos fora de casa do Inter, em 4, os 2 times marcaram. Por isso, empate aí 1-1. Show de bola, Felipe. Fechamos mais uma rodada. Eu quero saber de vocês aí. Coloca o palpite, se cravar, né? Marca a gente aí. Isso aí, tamo junto, galera. Até a próxima e segue lá no Insta. Valeu.